Agora que a gente já conhece horizonte e pontos de fuga e a gente já viu um pouquinho na prática como aplicá-los, a gente vai usar um grid para desenhar coisas em perspectiva. Os grids vão ajudar porque eles não vão te obrigar a pensar o tempo todo nas linhas que você precisa puxar para o horizonte para convergir em direção aos pontos de fuga. O grid ele já tem essas linhas prontas e você vai simplesmente seguir a direção dessas linhas. Então você já vai ter um horizonte definido, você já vai ter linhas convergentes para um ponto de fuga definidos e tudo que você precisa fazer é seguir a inclinação dessas linhas na hora de desenhar esse objeto. Uma coisa muito importante na hora de desenhar sobre o grid é que você siga a convergência das linhas corretamente. Então, sempre desenhando as linhas do objeto de forma coerente com as linhas do grid e não de forma transversal. Então, se a gente vê aí uns exemplos, você pode usar o grid para navegar através do espaço 3D. Partindo de um ponto, você pode ir para cima ou para baixo, seguindo as verticais. Você pode ir para a direita, seguindo essas convergentes aqui para a direita. Ou você pode ir para a esquerda, seguindo as convergentes da esquerda. E indo de um ponto a outro, a gente acaba formando linhas que funcionam como as arestas dos objetos que a gente vai desenhar. Então, por exemplo, se a gente consegue desenhar planos em perspectiva, a gente pode depois projetar esses planos para cima. Aqui, por exemplo, a gente não tem objetos 3D ainda, são apenas como se fossem folhas de papel espalhadas na cena, mas todas elas são coerentes com a posição do horizonte e com a convergência das linhas do grid. Nota que todas as arestas desses planos seguem a mesma convergência das linhas do grid. E isso é essencial para que a cena em perspectiva tenha a sua consistência. Depois a gente vai fazer o que se chama de projeção, que é você pegar um plano em perspectiva e fazer como se fosse um extrude, puxar as outras linhas que vão transformá-lo em um objeto tridimensional. Aí no caso, como uma caixa, sempre seguindo a convergência das linhas do grid. Nota que todas as linhas desenhadas elas são alinhadas com as linhas do grid. E no ponto onde umas linhas se encontram com a outra, ali é onde você fecha o espaço que a forma ocupa. Então, usando um software 3D, é como se você estivesse fazendo um extrude, ou a projeção daquele objeto. E aí você pode fazer isso em várias direções, na verdade. Aqui a gente tem um plano horizontal, a gente puxou a caixa, puxou para cima para poder fazer uma caixa. Você pode também fazer na horizontal, puxando para o lado para, por exemplo, aumentar o tamanho dessa caixa, sempre seguindo a convergência das linhas do grid. Isso é o mais importante. Ao desenhar sobre o grid, a gente precisa estar 100% atento a que as linhas que a gente desenha estejam coerentes com as linhas do grid, estejam sempre alinhadas com as linhas que a gente já tem no grid. Okay? Então, como segundo exercício, o que a gente vai fazer é pegar planos e tentar estender para transformá-los em objetos tridimensionais. Além de projetar, o grid serve também para definir proporções. Então, ao puxar essas linhas guia, a gente pode, por exemplo, desenhar objetos que tenham todos a mesma largura. Quando você usa linhas guia, você vai ter caixas que vão ter sempre a mesma largura se você seguir a convergência das linhas do grid. E da mesma forma, a gente pode desenhar objetos que tenham a mesma altura se a gente usar uma linha guia como referência na hora de desenhar a altura desses objetos. Mais uma vez, sempre seguindo a perspectiva das linhas do grid. Não são linhas que vão fazer parte da cena, do desenho dos objetos em si. São linhas guia, fazem parte do esboço e vão ajudar simplesmente a alinhar os objetos mesmo estando em perspectiva. Então, embora esses objetos tenham tamanhos diferentes, essa diferença de tamanho é devido ao fato de que um está mais distante e o outro está mais próximo, mas considerando a inclinação das linhas da perspectiva, eles estão alinhados em cima. Então, a gente pode dizer que eles têm a mesma altura. Bom, o que a gente vai fazer como exercício é desenhar uma série de objetos usando o grid. Para começar, a gente vai desenhar caixas, né? Mas a partir desse desenho dessas caixas, depois a gente vai começar a transformar as caixas em outras coisas. Bom, é isso. Espero que o conceito de como desenhar em cima do grid esteja coerente e esteja aí firme na cabecinha de vocês. E a gente se vê na sala para exercitar isso aí. Um abraço, até já.